discordo contigo, pelo menos em parte, porque uma função do protótipo justamente é antecipar o que vai ser o produto. Exatamente. Exato. Houve uma perda de foco na medida em que vocês foram por os acessórios, que acabou mais complicando do que contribuindo. Então, na verdade, o acessório ele foi visto no último dia, como você falou, e a gente estava terminando a mesa. Então, ainda que eu fosse para uma loja comprar um outro aparelho, de qualquer forma eu não teria tempo hábil para terminar a mesa ou, de repente, comprar um driver e programar num dia só. Walter. Normalmente, a vantagem de um prato giratório é quando você está muito distante do que você vai comer. Nesse caso, na mesa, você podia pegar, porque a distância entre o que estava na mesa e o que poderia estar em cima do prato giratório era nenhuma. Por que vocês não fizeram alguma coisa? Por que não pensaram grande? Por que não fizeram alguma coisa com uma dimensão maior? É porque assim, quando eu e a Karina saímos para fazer a coleta, eu acho que pelo menos foi o principal motivo da gente ter feito uma mesa de 1,20 de largura. As chapas de aço que a gente encontrava não passavam disso. Aquelas que a gente achava que eram muito grandes, elas eram muito pesadas. A segunda coisa é o seguinte, que vocês fizeram uma chapa que rodaria naquele motor, que virou uma verdadeira lâmina. Aquilo, se uma pessoa botar a mão ali, vai se cortar, mas vocês têm um lixado. E mais do que isso, sem nenhuma sustentação, como vocês falaram, quer dizer, essa família poderia comer somente soufflé. Porque mais pesado do que um soufflé, ninguém mais, aquilo giraria. Óbvio que naquela velocidade era impossível usar o produto. O problema mesmo, acho que foi a velocidade, porque o motor aguentava para 50 o motor. Mas aquela tampa aguentava assim, virar. Uma coisa é a capacidade que o motor tem de girar uma até 50. Desculpa, mas não aguentava. Não, o motor aguentava, o motor com certeza, exato. O motor girava, mas o teste não foi feito. Então, não tinha sustentação. Então, se tiver um prato ali pesado, um prato de arroz, você não consegue. A real pergunta é assim, o que vocês pensaram ao fazer uma mesa pequena o suficiente para não precisar daquilo redondo? Aquilo redondo, fino o suficiente para não sustentar. E depois, além disso, numa velocidade tão estonteante que a pessoa acabava vomitando em cima da mesa e vê aquele negócio girando. Então eu queria entender quem foi que pensou no todo, o tamanho da mesa, a finura daquela... E para complementar, porque daqui a pouco não vão nem ter orgulho do grupo, a gente vai achando todos os defeitos, né? E para complementar, veio uma apresentação num flip chart, onde nem que eu tivesse um binóculo de alta precisão, eu podia enxergar o que estava escrito a lápis. Já difícil de entender aquelas formuletas que vocês escreveram. Agora, essa foto é fiel retrato daquilo que eu vi lá. Nada. Dá para usar uma caneta hidrográfica? A ideia do flip chart foi minha, pelo seguinte... E fazer com a lápis? Foi o seguinte, Roberto, a principal Você adora ideia... que as pessoas não vejam o que está apresentando. Não, imagina, não era esse o objetivo. Desculpa, não dá para ver nada. Eu pensei que a gente tivesse uma sala para apresentar com PowerPoint, alguma coisa desse tipo. E nós não tínhamos. Sala? Não, eu vou explicar, nós não tínhamos realmente. Então eu falei, Rodrigo, a gente vai desenhar todo o projeto para que eles não precisem ficar abaixando e tenham uma ideia do que a gente fez. Como a gente fez mesmo, no briefing. Mas eu não achei errado o flip chart, as meninas fizeram o flip chart também, só que eu via tudo que está escrito lá. Perfeito. Aqui está escrito a lápis, que não dá para enxergar nada. Então, eu peguei realmente... Eu estou discutindo só. Eu não falei o flip chart. Com a caneta, eles escreveram o objetivo da tarefa durante a tarefa com a caneta correta, só para apresentar que foi... foi o seguinte, fui eu que pedi. pedi. Que esconderam. Não, porque os detalhes da caneta não ficam... Foi eu mesma que pedi. Qual é a intenção e qual é a inteligência por trás de fazer a caneta? Eu vou explicar. Fui eu mesma quem pediu o Rodrigo para escrever a lápis. Por quê? Geralmente quando a gente faz um projeto daquele tipo, uma planta de alguma coisa, a gente escreve a lápis. E eu realmente não vi que ficaria difícil de enxergar. Eu não via nada, eu cheguei lá e vi um papel em branco. Tudo bem que eu já tenho uma idade de vista cansada, mas pelo amor de Deus, a coisa que eu mais faço questão numa apresentação é que fique tudo muito claro para as pessoas. Mesmo quando você usa a projeção de slide e tudo, você faz de um jeito que os fundos, as cores das letras não fiquem apagadas no fundo, da cor que você escolheu no fundo. Essas são técnicas de apresentação fundamentais para vender uma ideia. Como é que você me vende um troço assim? Aliás, o objetivo do chat é reforçar a verbalização. Porque senão então não mostra nada, então fica só falando. As meninas fizeram flip chart também, só que escreveram bonitinho, eu entendia tudo, eu vi tudo, não precisava de nem chegar perto. Agora, você vê, dentro de uma tarefa que causou orgulho na gente, tem tantos erros. Outra coisa que vocês, de certa maneira, começaram a perder, e novamente, perder no aspecto comparativo, vocês começaram a apresentar, ela inclusive deu assim, primeiro isto seria assim, mas depois não foi. Isto deveria acender, mas também não acende. A pergunta é... Acendeu quando eu chacoalhei bastante. E quase toma um choque 220. Vocês foram falando, mostrando, abaixa, sobe, levanta, a lâmpada não funciona, isso gira, mas não devia girar tão rápido. Vocês foram dando uma sensação para nós
que na verdade nós chegamos 2 dias antes. O fundo era, vocês ainda estavam no meio do processo. E por isso o Roberto é falado que vocês fizeram um protótipo e não um produto. Vocês passaram para nós a sensação que vocês mesmos não estavam satisfeitos com o resultado. Então, eu acho que com relação a isso, eu acho que a equipe toda no final ficou muito satisfeita com o resultado, mas a gente tinha em mente realmente que era um protótipo. Por quê? Porque se a gente fosse levar para nossa casa, a velocidade pelo menos teria que ser controlada, e a gente faria isso com o programador, o driver, que a Mariana já tinha explicado. Por isso que eu quis explicar tão bem, né? Eu não sei se eu apresentei tão bem, porque teve a questão do flipchart, por exemplo, mas eu quis deixar muito claro o passo a passo que a gente fez no projeto, como a questão da velocidade, que eu realmente não poderia fazer, mas a gente tinha pesquisado, a gente tinha como fazer se a gente tivesse um maior tempo, e era exatamente essa a ideia da apresentação. E quanto à lâmpada, um pouquinho antes de vocês chegarem, a gente testou. 30 minutos de teste. Ela estava ok. E foi na hora que vocês chegaram que ela não estava funcionando. Acho que por isso que a gente se apavorou. É horrível você se preparar, chega na hora da apresentação e não funcionar, sabendo que aquilo estava funcionando. Então acho que foi por isso que a gente passou um pouco dessa sensação. Olha, é engraçado porque dá até pena, né, de dar bronca em vocês, porque o que vocês fizeram não é nada fácil. E vai estar na hora agora da gente falar de vocês individualmente. E também nesse quesito, importante agora é a gente julgar que nós estamos na 11ª prova. Eu tenho aqui inclusive a performance de vocês, né? A Karina vem de 7 vitórias e 4 derrotas. Ela liderou 2 vezes, ganhou ambas. E ela foi nenhuma vez para a segunda parte da sala. Esse é um currículo invejável dando aprendiz, mas não lhe garante nada. Porque a Mariana também tem 7 vitórias. E também liderou 3, só que ela perdeu agora. Mas já estava com o mesmo currículo, você ganhou 2 também. E nenhuma segunda parte da sala também até agora. O Rodrigo também tem 7 vitórias. Ele liderou 2, ganhou ambas também. Ou seja, vocês 3 estão com um currículo idêntico. E nenhuma segunda parte da sala. A Maitê teve 5 vitórias. Liderou 2 e perdeu ambas. E foi 4 vezes para a segunda parte da sala. Você vai ter que se superar nessa sala hoje, Maitê. Porque você, sendo a mais jovem, inclusive, você demonstrou aqui uma condição sensacional. E hoje nós temos que descobrir qual de vocês vai ter que nos deixar. Eu vou começar com a Maitê. Maitê, quem contribuiu mais ou quem contribuiu menos? Roberto, é uma pergunta muito difícil, porque todo o tempo que a gente estava trabalhando nessa equipe, a gente trabalhou muito bem. Eu não só senti a segurança da líder, mas de todos os membros. É muito então você complicado. acha que você contribuiu mais do que alguém? Ou eu menos acho que do que alguém? Não, eu acho que a gente contribuiu assim, em áreas diferentes, um tanto quanto o outro, entendeu? Você concorda com isso, Rodrigo? A minha opinião é um pouco diferente da Maitê. Acho que cada um aqui teve uma subtarefa, um papel e com pesos diferentes. E eu acho que a Maitê nessa prova, não que tenha sido menos importante, o papel que ela fez poderia ser desempenhado por outra pessoa. O papel que eu fiz, por exemplo, eu já não garanto que teria tido o mesmo resultado. Nessa prova, a Maitê não conseguiu se posicionar de uma maneira que as qualidades que a gente conhece dela se sobressaíssem e marcassem. Eu cuidei da parte elétrica da luminária, no caso. Eu construí e fiquei focando mais naquilo, mas que não era o nosso produto principal. Fui lá, construí a parte elétrica da luminária, que acabou não funcionando na hora, mas ela chegou a funcionar. Fiz a coletagem não dessa parte do motor da mesa, mas das chapas que fizeram parte da mesa, de outros materiais da própria luminária, enfim. Então, mas eu concordo que nessa parte eletrônica eu não tive participação direta. Karina. Eu acho também que a Maitê, na verdade, ela não brilhou tanto quanto ela brilha em outras tarefas. Ela estava meio deslocada, não sabia muito bem o que estava acontecendo, então a gente tinha que dirigir um pouco ela, falar, então faz isso ou faz aquilo. E eu acho que ela estava um pouco mais lenta nessa tarefa em relação a outras que eu conheço ela e o trabalho dela. Acho que... Quer falar? Isso acontecia de fato porque eu estava fora do processo que estava acontecendo. Então, eu saí, até eu conseguir achar tudo que eu precisava, demorava umas 2 horas, eu voltava e eu queria saber em que pé que estava, o que estava acontecendo. Concordo com tudo que foi falado, tanto nos pontos do Rodrigo, da Karina, quanto da Maitê. Eu tinha uma preocupação muito grande de, inclusive, quando ela chegava de algum lugar, passar o status para ela. Olha, Maitê, aconteceu isso, a gente resolveu de tal forma para que ela não ficasse tão perdida. Mas eu só trabalhei com a Maitê 2 tarefas. Uma delas foi o quiz. Foi uma tarefa totalmente atípica, que eu sabia que ela era melhor nessa área. Então... Engraçado, né? Uma moça de 18 anos de idade, mais nova que todo mundo, tem mais conhecimentos gerais que os outros. Como?
Tá mais fresco na cabeça também, eu acho que foi. Ah, tá mais fresco na cabeça. Quantos anos você tem? Mas Eu as tenho coisas que 22 eu sei não anos. tá em Pois é, 4 anos você já esqueceu. Então eu hoje não sei nada. Não, não é por isso, eu não Porque eu tô já estou julgando. há quantos anos dela? Eu acho que ela tem É um o nível contrário, cultural né? muito Quanto mais grande. anos você tem, mais informação você acumula. O nível cultural da Maitê realmente é invejável, muito grande. E isso eu não posso justificar. Mas eu acho que eu só trabalhei com ela em uma tarefa, na verdade, que foi essa, a atual. E realmente eu senti isso também, por mais que eu tentasse passar para ela. Sentiu também o quê? Ou seja, ela destoou Não é que ela tenha negativamente? destoado totalmente. O que você mas sentiu? eu senti que às vezes ela ficava perdida e a gente tinha que realmente falar, Maitê, agora você vai fazer isso. Mas não seria normal ela, que estava fora, ao chegar, estar completamente Claro, tá em outro ritmo. mal informada? A mesma coisa que se você aparecesse na loja onde ele estava comprando, você ia falar alguma coisa, falando, deixa que eu já pedi, já vi o preço, já comprei. Não seria normal? Eu estou estranhando é o seguinte, vocês estão sendo educados e gentis, mas existe um subtexto por trás do que vocês estão falando, que é assim, a Mariana, a Maitê destoou. Na minha opinião, foi isso. isso que eu quero acho que Acho que, na verdade, o eu rendimento... senti, assim, pouca falta de atitude de colocar a mão na Pouca massa. falta não, muita falta. Exato. Um pouco da falta, na verdade. Um pouco da falta de atitude de colocar a mão na massa e de entender quais seriam as necessidades ali no momento para poder trabalhar, entendeu? Quando eu chegava lá, aí eu falava assim, tá, Mari, eu sempre perguntava pra você, eu queria fazer a questão de entender. Às vezes também vocês estavam os 3 lá e eu parecia que eu tava incomodando de perguntar. Tipo, e aí? Não, tá, mas a gente relaxa, que a gente tá cuidando disso. Muitas vezes eu falo assim, Maitê, vai pra cá que eu tô fazendo aqui. Então, você me dirigir e falar assim, então vai fazer outra coisa, entendeu? Por isso que eu não senti a necessidade de ficar os 4 cuidando da mesma pecinha, que partindo do pressuposto de que você e o Rodrigo já tinham mais conhecimento, vocês fariam mesmo melhor do que eu. Então, na verdade, Maitê, eu acho que só senti um pouco de falta, assim, no sentido de, tipo, a gente tava quebrando a cabeça, todo mundo chegava com alguma ideia, mesmo que não funcionasse, eu não sentia essa, entendeu? Essa sua, de repente poderia resolver uma ideia que você tivesse tido. Tudo bem, eu cheguei a sugerir algumas coisas que já haviam sido descartadas, aí eu fui cuidar do quê? Do acabamento da luminária, por exemplo. Olha, entendeu? ô Maitê, Eu pensei eu não fui contratado para ser seu advogado, e os honorários seriam um pouco caros. Mas quando a gente fala em detalhes, e a derrota aconteceu no detalhe, e na base comparativa, vamos falar um pouco de detalhe. Mostra para eles um pouco de detalhe. E eu acho que a Maitê não teve muita participação nessa história de detalhe de acabamento, etc. A questão do detalhe, né, que vocês tanto falaram, que perderam muito tempo. Então, observe que eu fiz uma aproximação e ampliei a foto. Isso é o disco giratório de vocês. Parte de baixo do disco giratório. Exatamente. Sim. Isso aqui na mão de uma criança eu não preciso dizer para vocês Que o a parte de vira. baixo que as pessoas não encostam. Ou seja, de um prato giratório a uma serra circular é só se está na vertical ou na horizontal, né? Esse foi um pneuzinho de borracha. Olha a condição de sujeira, né? Esse braço aqui, ó, erguido, visto que é de fácil acesso, uma criança colocando a mão aqui prende, um risco fenomenal. Quer dizer, como é que os 4 observando isso não se deram conta de ter colocado uma proteção em volta, enfim, Nós para chegamos a falar reduzir isso. É complicado de soldar. Nós chegamos a pensar em fazer um cilindro, alguma coisa, alguma capa, que nem a gente fez com a bateria, por Mas exemplo. só pensar, pra apresentar proteger. num protótipo algo que não é uma arma. Talvez esclareça aqui, Maitê, por que a luminária não acendeu. Ó. Depois da luminária, você fez um teste, eu até fotografei a luminária acendendo. Depois do teste, foi feito todo um polimento com a politrês de aço, toda essa movimentação. O Rodrigo e o soldador pisando na fiação aqui em cima das tomadas a todo momento. Quando o Roberto segurou e acendeu, eu juro para vocês, ele disse assim, vai dar um curto-circuito, vai dar um choque. Ia ser uma Obrigado demissão, por ter me avisado na época. Mas aí era tarde, quando encostou, acendeu, eu disse, meu Ia Deus. ser uma prova com um grande final. O engraçado é que depois de polir, ela Ficou 15 minutos assim, 15 minutos. mas deu um mau dizia, tá contato, porque o fio Mas, deve gente, ter olha, quebrado. cuidado no manuseio do material elétrico. Aquele fio solto no meio de um tubo, porque E nenhum de vocês falou, não pega nisso não. porque a Max, ela também Vocês usou, queriam cuidar do choque. mas tinha os isoladores, tinha o equipamento para cuidar, inclusive, da voltagem.